Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los, tanto aqui na nossa sede presencialmente, tanto quanto vós outros que nos assistem aqui pela internet, através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade de exposição doutrinária dialogada neste sábado, 25 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Preparemos-nos para esse momento onde nós iremos tratar de um assunto muito importante para as nossas vidas e para que possamos compreender um pouco mais a nossa própria existência e as circunstâncias que envolvem a nossa existência. Sejam todos bem-vindos. Os que desejarem a magnetização da água no final, quando aplicarmos o passe, por gentileza, deixem essas águas nas imediações e os benfeitores irão, portanto, magnetizá-las no momento próprio. Lembrando que nós temos a nossa parte expositiva, que é dialogada, isto é, construída com a participação de todos, com as suas colaborações, seus pontos de vista, o seu entendimento, ou mesmo fazendo alguma pergunta. E depois nós temos a irradiação aos suicidas, que segue-se de imediato a prece final, o passe e a magnetização das águas. Portanto, estamos nos aproximando aqui das 19h30, falta alguns segundos, e já vamos dar início à atividade desta noite. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui os participantes que estão chegando. Uma alegria recebê-los. A presença de todos nos estimula ao trabalho e traz naturalmente a certeza de que só poderemos alcançar a plenitude quando realizamos os trabalhos juntamente com o nosso próximo. Sejam todos bem-vindos. Chegamos às 19h30, portanto eu convido-os para a nossa prece inicial. Nesta hora, mestre, reunidos em teu nome, e sendo assistidos pelos benfeitores espirituais, tanto os nossos espíritos protetores, guardiães, quanto os protetores espirituais de nossa casa espírita. Em conjunto, e em nome de Jesus, reunidos para uma atividade doutrinária, pedimos a permissão a esses benfeitores, aos dirigentes espirituais de nossa casa espírita, a permissão para iniciarmos a tarefa desta noite. Vou passar a palavra à nossa irmã Regiane dos Reis, que irá nos conduzir para podermos responder uma pergunta a respeito de destruição. Será que ela é necessária? Vamos ver. Regiane, contigo. Sucesso. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos nossos amigos que estão pela plataforma do Facebook. Uma alegria estarmos novamente reunidos para tratarmos de assunto tão importante para todos nós. Quando nós falamos destruição, essa palavra por si só ela já causa um impacto. Em alguns ela causa medo, em outros ela causa pânico. E nós compreendemos que existem diversas formas de destruição. Existem inúmeros meios para que a destruição aconteça. Muitas coisas podem provocar ou promover a destruição. Muito bem. A nossa pergunta, então, se a destruição, se ela é necessária.
nós sabemos que existem muitas leis que nos regem. Existem as leis dos homens, que são mutáveis, elas mudam de acordo com a evolução da civilização, elas vão mudando. E existem leis divinas ou naturais, que são as leis de Deus, que não mudam nunca. E a lei da destruição é uma dessas leis. Isso é muito importante ficar claro para todos nós, que lei de destruição é uma lei natural, é uma lei de Deus. Por mais difícil que seja nós admitirmos isso, se ela é uma lei de Deus, então a destruição é necessária? Gostaria que alguém trouxesse colaboração, como o nosso irmão Paulo falou no início, né? É uma construção aqui coletiva, então queremos as opiniões dos nossos irmãos e aos pouquinhos nós vamos trazendo o que a espiritualidade nos fala a respeito. Me parece, Regiane, que a grande maioria de nós tem os olhos voltados ao efeito da destruição, mas nós não observamos o suceder dessa destruição, as renovações que acontecem após um episódio de destruição. Porque nós ficamos impactados com o resultado daquela destruição. E lamentamos porque são bens materiais, existências são aniquiladas, muitas vezes como acontece agora nesse terremoto lá na Turquia e na Síria, né? Quantos milhares desencarnaram ali? Mas Deus tem um propósito para tudo isso, né? E a humanidade é renovada todos os dias com destruição. Os nossos corpos serão destruídos e outros tomarão corpos novos para renovar a humanidade. Então, se nós observarmos somente pelo fato da reencarnação e a desencarnação, vamos ver que a destruição é natural e normal. Bom, indo por esse caminho então, que o Paulo traz essa reflexão para nós vamos começar indo lá na questão 94 do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade nos diz que nós somos constituídos dos mesmos elementos do planeta ao qual fazemos parte. Nosso perispírito, nosso corpo espiritual, nós somos compostos do corpo físico, que é a matéria que se decompõe, o intermediário entre o corpo material e o espírito, que nós chamamos perispírito, segundo denominação de Kardec, a esse corpo espiritual e o espírito propriamente dito. Nosso corpo espiritual, ele é formado, então, pelos fluidos cósmicos, universais, mas com relação direta ao nosso planeta. E nós? Do que somos feitos? Do que nós somos feitos? Nós somos feitos... A mãe engravidou e do nada surgiu o nosso corpinho? Quando nós fazemos um exame de sangue, quais são os componentes que são mais necessários para que através desse exame de sangue a gente saiba que está em perfeita saúde? Vocês lembram quais são os componentes principais? Ferro. Se eu não tenho ferro, é o meu caso atualmente, inclusive estou medicada porque estou anêmica, significa falta de ferro no organismo. Ferro, potássio, zinco, são todos componentes que estão no nosso sangue. E esses componentes não estão na Terra? São elementos da natureza. Não são minerais, componentes da nossa Terra? Então, nós somos feitos de minerais, de componentes que também a nossa Terra é feita. Então, quando eu não cuido da Terra, do planeta que eu moro, eu também não estou cuidando de mim. Quando eu poluo a natureza, quando eu coloco lixo ali
e ele vai se ficar milhões de anos para se decompor embaixo do solo, eu estou automaticamente poluindo a mim. Porque aquele solo vai produzir o alimento que eu vou comer. Aquele solo também talvez passe por ali a água que eu preciso beber. E por falar em água, nós também começamos lá nos oceanos primitivos, na água. Os primeiros seres surgiram na água, aquela água quente, aquela água morna. Quando nós surgimos, o que estava lá no útero materno, dentro daquela bolsa? O líquido amniótico, aquela aguinha, né? Que parecida com a água dos oceanos. E somos nós compostos de muita água. Pode falar, Paulo. Tanto o Silvio quanto a Vera nos diz sim, é necessário para a renovação a destruição. E diz o Silvio, nada termina, tudo se renova. E a Nilva Ruivo apresenta também aqui uma colaboração para nós. A destruição das causas de sofrimento, ainda que imperceptíveis pelo homem, se faz sim necessário. Não esqueçamos que Deus sempre sabe o que precisamos, mesmo que não tenhamos condições de entender. Exatamente, exatamente. E então, essa destruição que nós estamos vendo no nosso planeta, essas coisas atrozes, São Paulo, centenas de pessoas, milhares de desabrigados, dezenas mortas, alguns desaparecidos, isso então é coisa de Deus? Será que é coisa de Deus? Na verdade, Pode falar. Na verdade, o homem é um dos agentes, modificadores do planeta. Então, assim, a gente faz coisas que, às vezes, transgride as leis, principalmente conosco. Nós, às vezes, nos agredimos inconscientemente por não ter conhecimento e também não conhecer as leis de Deus. E aí nós modificamos nossos corpos, nós danificamos eles e acabamos perdendo. Mas também cometemos infrações ao meio onde vivemos. E o Emmanuel tem, acho que é numa das obras dele, não lembro agora o título, ele diz que saúde é a perfeita harmonia da alma com o todo. Exatamente. Que é assim, a alma com o todo significa com o meio ambiente, que é coisas que tu estava comentando anteriormente. Perfeito, perfeito. Um comentário da Maria Rosali. Acredito que sim, referente a se é necessária a destruição. Pois tudo na vida se transforma, nós e a natureza. Ouvindo um palestrante espírita sobre as mortes que aconteceram na Turquia, elas foram necessárias, pois essas pessoas que desencarnaram precisavam evoluir mais rápido, segundo o comentário desse espírita. É por ali, né? A gente precisa refletir bastante a respeito das coisas que nós ouvimos. Porque assim, vamos por esse viés ali de observar o que o homem tem feito contra si, fazendo contra o planeta. A ganância, o desespero pelo poder, pelo dinheiro, Empresas imensas que trabalham com minerais, que vão lá, ocupam uma cidade inteira e ali eles vão tomando conta de todo o minério e vão tomando espaço dentro daquela cidade, colocando em risco toda a vida humana, animal, vegetal e mineral. Como nós vimos há bem pouco tempo, numa cidade mineira, que veio tudo abaixo. Não é verdade? Essa poluição atroz que acontece no planeta e que nós estamos vendo reuniões e mais reuniões para discutir
as questões climáticas do planeta. Efetivamente, que atitude está sendo tomada com relação a isto? Neste momento nenhuma, são só reuniões. Porque a poluição continua e as chuvas torrenciais e o calor absoluto e o frio, porque agora hoje, por exemplo, na Califórnia, chegou uma tempestade absurda lá, de neve, de chuva, tudo junto, que ficou tudo alagado, tudo congelado. Isso é o resultado desse descaso da humanidade com a casa, com a nossa morada, o nosso planeta. Pode falar, Paulo. A Maria Rosalie, ainda falando a respeito desse expositor, diz: ele também deu uma explicação sobre a transformação do planeta, que onde as placas tectônicas se movimentam, acontecem terremotos, vulcões, tsunami e outros desastres. Sim, nós sabemos, né, que existem placas no nosso planeta e que elas, volta e meia, elas se movem. Isso é uma natureza funcionando normalmente, dentro do seu parâmetro normal. Agora, quando nós estamos inflando, intoxicando o nosso planeta, tudo que engloba o nosso planeta sofre. A água sofre, o aquecimento global também afeta todas essas questões. Então, uma coisa é o movimento das placas tectônicas, que é da natureza do planeta, né? Agora, outra coisa é a geleira sendo destruída pelo aquecimento global. Isso é mão do homem. Isso não é lei natural. Os rios transbordando, os oceanos transbordando. Nós, seres humanos, estamos invadindo a natureza. Nós estamos destruindo a natureza e normalmente movidos pela ganância. O Silvio nos diz: o homem, com a sua arrogância, muda constantemente o caminho natural da evolução. Exatamente. Vamos ver então o que a questão 728 nos diz. A lei da natureza. É lei da natureza a destruição? Perguntou Kardec. E a espiritualidade diz: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aqui, a espiritualidade falando nos termos naturais da destruição. Não essa destruição que nós estávamos falando agora há pouco. Essa destruição que é provocada pela mão do homem. Essa não é com esse fundamento, né? Deixa eu trazer mais uma reflexão aqui dessa mesma questão, em que o Kardec pergunta se o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. E eles dizem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é esta que obedece a um duplo fim: manutenção e equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Ou seja, se nós começarmos a matar todas as cobras para nos utilizarmos da pele da cobra para fazer a bolsa, a bota, o que vai acontecer? Os ratos vão tomar conta, os roedores vão tomar conta. Então a criação de Deus, ela é perfeita. Cada um está onde tem que estar. Cada espécie está para alimentar a outra espécie dentro dessa cadeia de renovação, destruição, renovação e assim sucessivamente. Pode trazer. A Maria Rosalie, eu acho que contribuindo também, ela diz assim: acho que não cai um fio de nossa cabeça sem que Deus permita. Exato. Então essa permissão de Deus, ele se utiliza de nós justamente para isso, né? Porque tem uma pergunta aí, e serve para responder por que da destruição, uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: por que o homem precisa conviver com o mal? A resposta é muito simples: porque ainda não afeiçoou-se ao bem.
Por que o homem precisa experimentar a destruição? Porque ainda não evoluiu o suficiente. Exatamente. Exatamente. É esse o ponto. Nos falta a evolução. Na 729, o Kardec pergunta, né, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição. Por que acerca da natureza de meios de preservação e conservação? Então, por que existe a lei da conservação? E aí a espiritualidade responde, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então, segundo as leis de Deus, tudo está perfeito. Tudo deve estar, cada coisa no seu tempo, no seu momento, no seu trajeto natural. Mas aí, né, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, na medida que nós vamos atropelando esse processo, a gente está automaticamente fazendo com que a humanidade fique estagnada, não progrida, não evolua. E é isso que nós estamos vendo. Mas a gente também precisa pensar que do mesmo jeito que nós presenciamos, né, ouvimos as notícias de que, por exemplo, em São Paulo, estava sendo arrecadado alimentos para aquelas pessoas que estão sem nada, e que uma série de pessoas estavam lá roubando o que estava pronto para ser ofertado àqueles que não tinham, então estavam sendo roubados. Existia uma chefe de cozinha que abriu o seu restaurante e serviu centenas de pratos de forma gratuita, e ela não aceitou voluntários nem para lavar a louça, porque ela disse que ela estava ali para servir. Então vejam bem como a destruição está presente em todos os aspectos, como no início da nossa fala, porque existem várias formas de destruição. Nós destruímos quando nós pensamos o mal de alguém. Nós destruímos quando nós fazemos o mal para alguém. Mas nós construímos quando nós disseminamos a bondade, a caridade, o amor, o respeito ao nosso semelhante. Então é bom a gente pensar nisso também. Não olhar só para o que houve de ruim, de negativo. É claro que a gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo e vão sofrer por longo tempo, né? Muitos perderam famílias inteiras e a gente sabe o quanto isso é difícil de lidar com essa separação, porque não acreditamos em perda, porque não somos proprietários de ninguém. Mas o que nos consola é percebermos que Deus está no leme e que a gente precisa ter fé e esperança de que as coisas se renovarão, se modificarão para melhor, apesar de todas as coisas que estamos vendo. E a par dessa destruição, nós podemos também ajudar na reconstrução. Sim. Isto é, tanto nos aspectos materiais, né, com algum recurso, tanto nos aspectos espirituais, através do envolvimento de nossas orações com essas criaturas que estão testemunhando essa destruição no próprio corpo. Exato. Né? Então podemos fazer alguma coisa em benefício deles, mesmo à distância. Exatamente. E essa fala do Paulo, né, eu reforço o tanto que o nosso planeta está necessitando de oração, está necessitando de preces. Nós precisamos nos unir em preces e em orações, não apenas para o nosso quadradinho ali, para o nosso círculo, mas para a nossa humanidade, para a nossa casa, para a nossa morada. Vou colocar um exemplo. Se nós vamos alugar uma casa, eu ouvi isso de alguém. Se nós formos alugar uma casa, a gente assina um contrato de aluguel. E quando a gente vai devolver essa casa, provavelmente consta no contrato o que nós temos que devolver. No mínimo, do mesmo jeito que nós a recebemos. É um compromisso que a gente assina com quem está alugando a casa para nós. Antes de nós reencarnarmos, nós assinamos um contrato. Nós assinamos um contrato
Com quem será? Quem é o dono dessa casa aqui que estamos habitando? Jesus. Jesus construiu a terra. Nós certamente assinamos um contrato, dizendo que entregaríamos quando daqui partíssemos, do mesmo jeito que nós a encontramos. E nós estamos fazendo a nossa parte para que a nossa morada seja devolvida para o Cristo quando a gente partir daqui do mesmo jeito ou melhor? Ou será que a gente está contribuindo para que seja pior? Hoje em dia, felizmente, a gente vê as crianças, a gente tem 3 crianças aqui entre nós. A gente vê as crianças com tanta consciência ecológica que eles ensinam para os pais. Eles chamam a atenção dos pais quando eles veem os pais jogarem um papel no chão. A gente tem esperança nessa geração, porque eles estão chegando com outra convicção, com outro tipo de comportamento diante do planeta. E é muito importante, viu, gurizada? É muito importante continuarmos cuidando da nossa casinha terra. Não jogar lixo na rua, cuidar dos rios, não poluir a água. Mas isso não é só para as crianças, isso é para nós, especialmente para nós que precisamos mudar, né, a nossa conduta diante da vida. Temos algum comentário mais aí? Então prosseguimos. Então vamos lá na 730, em que a espiritualidade diz assim: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. O instinto de conservação é uma lei natural, que diz respeito à questão realmente da proliferação da nossa espécie, de continuarmos, de seguirmos. Mas tem outro instinto que está em nós, que é aquele instinto que me faz assim, quando eu vou atravessar a rua e que vem um carro, que me faz imediatamente dar uma parada para trás. Instintivamente eu percebo o perigo e volto para trás, porque o instinto está dizendo: cuida da tua vida, não coloca a tua vida em risco. Quando a gente vê um perigo, o instinto nos faz fugir do perigo, e é instantâneo, é automático. O coração acelera, o sangue ferve, o instinto grita lá dentro e a gente se protege. Esse instinto também precisa ser ativado com relação ao que está fora de nós. Porque do mesmo jeito que a gente se utiliza dele para preservar a nossa existência, nós precisamos ter a consciência de que há o instinto também em outras vidas. Não apenas na vida humana, os próprios animais, eles também têm instinto. O animal, o cachorro, vai lá e morde alguém porque ele se sente assustado, ele se sente ameaçado, então ele morde para se defender. A cobra, se ela tá lá no habitat dela, como eu tô falando de cobra, né? Ui! Tem gente fazendo assim para mim lá atrás. Pois então, ela não é uma ameaça se não for ameaçada. É o instinto dela que faz com que ela, né, Enfim, é a lei da nossa vida, é a lei natural. Na 733, Kardec pergunta: entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade dessa destruição? E a espiritualidade diz aquilo que o Paulo havia dito antes. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Então, quando nós estivermos conscientes da importância da nossa vida espiritual e o quão passageira é a nossa vida material, esta que a gente se gruda nela com unhas e dentes, como se ela fosse tudo na nossa existência,
né? A gente precisa desenvolver isso em nós. Mais algum comentário, Paulo? Não. Então nós vamos encaminhando, nós temos acho que 2 minutinhos. E eu gostaria, como eu iniciei a nossa fala trazendo aquele sentimento, aquela sensação de medo que o termo destruição nos traz, eu trouxe aqui a nossa querida Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, do livro Leis Morais, considerando o medo. E a Joana nos diz assim: coisa alguma se te afigure apavorada. A vida são as experiências vitoriosas ou não, que te ensejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os comprometimentos úteis ou te assuste, gerando perturbações, receio injustificado. Quando temendo algo, deixamo-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. Predispõe mal, resgata as forças e conduz a situação prejudicial sob qualquer aspecto se considere. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores, até quando não são solicitadas. O medo invalida a ação benéfica da prece, esparze pessimismo, precipita em abismos. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina muitas vezes outras menos robustas na convicção interna, desesperando-as também. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo sistemática e continuamente. Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir, não os temas. Nunca serão conforme supões. E o texto é maravilhoso, continua, sugiro, leiam. Tem várias outras coisas interessantíssimas aqui que eu havia sublinhado, mas o nosso tempo não permitirá. Então, quando nós ouvimos tantos comentários tristes e lamentáveis, assustadores, sobre as coisas que acontecem no nosso planeta, que saibamos que Jesus está no leme, que Deus está conosco, que ninguém está só. Seja qual for o tipo de sofrimento, de dor, de dificuldade, de destruição que estejamos vivenciando, tudo passará e a vida renovará-se-á. Muito obrigada, queridos amigos, pela paciência que tiveram conosco e volto a palavra então para o nosso amigo Paulo. Muito obrigado, Rejane. É uma alegria escutar a doutrina espírita e reflexionar sobretudo sobre o que nos diz a doutrina para acalmar o nosso coração e pacificar a nossa mente. Portanto, agora vamos à irradiação aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Conhecemos de perto, mestre, a dor que o ser humano experimenta. A dor nossa, a dor do alheio, o sofrimento que permeia as nossas relações conosco, com o próximo. E muitas dessas criaturas, não acreditando na vida depois da morte do corpo físico, e porque sobrecarregada por vicissitudes mil, buscam no suicídio a porta enganosa para as suas dores. Penetram após esse ato em zona de sofrimento e de padecimento.
ali experimenta a desilusão, porque imaginava, Pai, que saindo daquele corpo físico pesado, abatido pela dor, se libertaria. Pelo contrário, essas amarras tornaram-se ainda mais fortes, aprisionando a criatura à dor e ao sofrimento. Oramos por eles, Mestre, para que eles tenham um pouco de suavidade em suas dores, que o seu sofrimento possa diminuir, banhado nessas vibrações que aqui estamos produzindo. Pedimos à Mãe Santíssima, que tomou a si a tarefa de cuidar dos irmãos suicidas, que ela possa abraçar a cada um e nesse abraço transmitir a cada um desses irmãos o amor maternal. O amor que já nos dizem é o que mais se aproxima do amor de Deus. Salvemo-nos destas tentações, espiritualizando-nos, buscando Jesus para a nossa vida, para que também Ele possa nos oferecer soluções para as intrincadas situações em que possa o homem viver. Tu, Mestre, trouxe-nos o amor, o perdão, a caridade. Disseste-nos com todas as letras que precisaríamos nos renovar, renascer tantas vezes quantas fossem necessárias, e que seríamos, portanto, responsáveis também pela nossa existência, dando seguimento aos desígnios de Deus, amando-nos para amar o próximo, amar a Deus. E dizemos a essas criaturas que hoje estão na ideação suicida, pensem em Jesus, pensem em Deus. Se a tua vida não tem mais nenhum significado para ti, dê a tua vida a alguém que esteja precisando. Nas tuas imediações, tu irás descobrir alguém em necessidade maior que a tua e sofrendo muito mais. Se tens o dom da visão, ajude um cego. Se tens a oportunidade de abraçar, abrace, porque muitos desejariam abraçar, mas não têm os membros superiores. Se tu estás na lucidez, leve uma palavra de calma a quem está enlouquecido. Dê a tua vida a alguém, esse significado a alguém, e valorize-te, evitando o cometimento do suicídio. Oramos pelos familiares dessas criaturas. Oramos também, Mestre, por aqueles que, sendo suicidas repetitivos, porque eles o cometem a cada reencarnação, hoje estão aqui reencarnados. Alguns trazem marcas profundas, aparentemente, em seus corpos. Outras, as marcas são sutis e que não apresentam características no corpo físico, mas está em sua alma. Oremos por eles, para que eles tenham condições de superar essas vicissitudes e, portanto, saírem-se vitoriosos nesta reencarnação, indo até o final, quando Deus, cumprindo os desígnios de cada um, chama-o de volta à esfera espiritual. Abençoe, Mestre, essas criaturas que estão aí cometendo tentativas de suicídio. Outros, enlouquecidos, buscam fugir, expondo-se
a perigos desnecessários, colocando em risco a própria existência. Ou desgastando prematuramente o seu instrumento de trabalho, o corpo físico. Outros vilipendiam esse corpo através do uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas. E outros, mestre, na loucura em que se encontram, encharcam de todo o tipo de malefícios, a começar pelos pensamentos desequilibrados. Outros ainda, mestre, não contentes com a situação em que se encontram, desenvolvem em si sentimentos de ódio, que sabemos esse sentimento é altamente destrutivo. Perdoe-os, mestre. Eles nem sabem que estão cometendo suicídio. Portanto, aqui, cada um de nós está produzindo uma energia benfazeja para ser depositada na conta desses nossos irmãos. Eles sentirão o alívio. Repensarão seus atos. Arrepender-se-ão. Depois precisarão reparar. Mas é outra etapa. É necessário atendermos agora às necessidades mais imediatas, consolando, esclarecendo, pacificando essas mentes em torvelinho. Assim seja. Convidamos, portanto, os nossos irmãos aplicadores de passe para se posicionarem para o nosso momento do passe e a fluidificação ou magnetização das águas. Nesta hora, mestre, em que reunimos-nos em teu nome, agora para distribuir energias benfazejas aos nossos irmãos que estão presentes, tanto virtual quanto presencialmente em nossa sede. Cada um está sendo envolvido em vibrações benfazejas. Esse momento em que conectamos com os nossos irmãos benfeitores. Abrimos o nosso pensamento, abrimos a nossa alma para receber essas energias benfazejas. E se tivermos, mestre, um pouco de sensibilidade, vamos perceber que essas energias estão se derramando sobre nós, aprofundando-se em nosso corpo físico para alcançar a essência, o espírito imortal. Pedimos também a esses benfeitores presentes para que magnetizem as águas expostas. Temos necessidade dela, mestre, para que ela possa ser utilizada ao longo dos dias, até o próximo momento em que receberemos nova transmissão de bioenergia. Façamos uso dessa água com parcimônia. E cada vez que tomarmos um gole dessa água, louvemos o Criador e agradeçamos a Jesus e aos benfeitores por cuidar de nós. Assim seja. Agradeço a participação de todos que aqui estão, que vieram aqui nos prestigiar nessa noite de sábado, e agradeço também todos vocês que estão participando aqui do Facebook e que aceitam o nosso convite com muita gentilidade e com muita paciência. Até o próximo encontro, amanhã pela manhã, no momento diário de oração, às 9 horas em ponto. Até lá, e que a nossa noite seja de muitas bênçãos. Boa noite. Boa noite.